Olha só, tentem imaginar esse cenário. Estar no comando de uma operação de altíssima performance. Sabe quando basta fechar os olhos por um segundo para sentir a engrenagem rodando? Cada decisão de negócio, cada relatório gerado ali na hora, cada interação automatizada com o cliente, tudo acontecendo com uma precisão cirúrgica e numa velocidade, assim, instantânea. Zero atrito, zero dúvidas. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje eu estou super empolgado com isso. A gente vai ver como transformar esse cenário incrível e poderoso em realidade e, principalmente, como blindar o futuro das grandes operações contra o maior vilão da inteligência artificial moderna. Vamos lá? Mas aí, de repente, no meio daquela operação perfeita, o sonho vira um pesadelo absoluto. Já pararam para pensar no que acontece quando a IA simplesmente inventa dados financeiros falsos para um relatório estratégico? Pois é. Hoje, o maior temor, literalmente o pesadelo de qualquer diretor de tecnologia ou gerente de operações, é a famosa alucinação das inteligências artificiais. É aquele momento de suar frio, sabe? Aquele momento crítico em que o sistema entrega uma resposta completamente errada para um cliente de altíssimo valor. A tensão que isso cria nos bastidores é surreal e o impacto, bom, pode ser devastador para a reputação de qualquer marca. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso aqui. Confiar o futuro de um negócio, métricas super sigilosas ou dados rigorosos de compliance, algoritmos que operam na base da tentativa e erro. Olha, não é só um risco operacional imenso, é uma absoluta fragilidade estrutural. Nenhuma governança corporativa séria, nenhuma empresa que realmente preze pelo próprio legado deveria tolerar esse nível de incerteza ali no núcleo das suas decisões. Não dá. Então vamos ao ponto 1. O que é a IA defensiva? Uma verdadeira revolução arquitetural. E exatamente aqui que a engenharia de ponta vira o jogo de um jeito simplesmente genial. Prestem muita atenção nisso, porque é fascinante. A IA defensiva não é só uma camada superficial de software ou um remendo digital provisório. Ela atua como a verdadeira salvadora das grandes operações, reescrevendo totalmente a forma como as máquinas processam a verdade. De um lado, a gente tem a IA generativa padrão, cheia de riscos estocásticos, ou seja, baseada em pura probabilidade e tentativa e erro, o que acaba virando um perigoso achismo corporativo. Do outro lado, entra o mundo tangível, forte e seguro da IA defensiva. Aqui a parada é outra, a gente opera com travas determinísticas e uma validação empírica super rigorosa. Ela pega o que antes era uma teoria abstrata e arriscada e transforma numa solução sólida, onde o controle absoluto volta, de vez, para as mãos da operação. E isso ilustra brilhantemente o nosso ponto 2, a fortaleza digital, a criação de um núcleo inviolável. Quando a gente implementa essas novas estruturas de IA defensiva direto no núcleo do sistema, a gente cria na prática um ambiente absolutamente inviolável. A IA passa a operar sob um princípio inegociável. Ela responde única e estritamente o que está ancorado e comprovado nas bases de dados oficiais. Mas vamos desconstruir como essa fortaleza altamente engenhosa é montada? São 3 pilares fundamentais. Primeiro, as travas determinísticas de engenharia. Pensem nelas como cadeados lógicos mesmo, que impedem a máquina de criar aquilo que ela não sabe. Segundo, os pipelines de RAG estruturados. RAG significa geração aumentada por recuperação, mas em bom português, eles funcionam como motores de busca hiperseguros que resgatam só a verdade factual validada lá de documentos específicos. E terceiro, os filtros de contexto ultracalibrados. Esses 3 elementos são cravados linha por linha, direto no coração do sistema para ancorar a verdade de forma inabalável. Mas aí sempre surge aquela dúvida, tá, e se a informação simplesmente não existir, ou estiver dispersa e truncada na origem? A resposta do sistema é genial. Ele não tenta adivinhar, ele não assume riscos desnecessários e não gera furos para a equipe. Ele simplesmente reporta a ausência daquele dado com uma clareza, assim, cirúrgica. E ao fazer isso, a gente neutraliza por completo aquele campo minado do achismo e do colapso da informação. É, de forma definitiva, o fim das respostas inventadas. O que nos leva direto para o ponto 3. Previsibilidade e escala. Crescimento sem fricção. Agora, imaginem só essa realidade do futuro acontecendo hoje. A verdadeira empolgação de adotar a IA defensiva está nessa fusão perfeita e harmoniosa entre a inteligência preditiva mais ágil do mercado e uma segurança operacional absoluta. Tudo flui, tudo cresce, sem aquele medo constante de tropeçar em dados falsos. Pensem no poder de libertar as equipes. Os talentos podem inovar na velocidade da luz,
totalmente destemidos porque eles têm a certeza absoluta de que a infraestrutura que apoia as decisões automatizadas está 100% blindada contra falhas cognitivas sintéticas. Finalmente mudamos o jogo. A gente sai daquela fase de ficar testando ferramentas experimentais e passa a dominar uma infraestrutura técnica de altíssima fidelidade. E assim chegamos ao ponto 4, o futuro das operações, o alicerce das marcas. Chegamos no clímax da nossa análise, pessoal. Essa tecnologia avançada da IA defensiva deixou de ser só um experimento de laboratório, aquele famoso legal T. Esquece isso. Ela já atua como a espinha dorsal definitiva, o alicerce insubstituível daquelas marcas que dominam e lideram mercados inteiros no mundo atual. A verdade é uma só. Segurança e precisão não são opcionais. Não são. Elas não são simples diferenciais de prateleira para você adicionar no próximo trimestre. Essa é a fundação absoluta, obrigatória e imperativa para proteger e blindar o legado de qualquer operação de grande porte. Sem isso, não dá para competir. E tudo isso nos leva a uma provocação final, que é essencial para o nosso tempo. A tecnologia que está instalada no negócio hoje, ela está construindo barreiras intransponíveis de proteção ou está abrindo brechas invisíveis na sua operação? Chegou a hora de blindar esse legado e arquitetar sistemas que sejam imunes à erosão. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que já possui um olhar crítico e analítico sobre o assunto. Afinal, está claro que a inteligência artificial está transformando profundamente o mercado e as nossas operações, queiramos ou não. Quero saber o seu ponto de vista. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não precisa ser um texto longo. Uma frase precisa já basta para enriquecer o debate. E se esta análise gerou valor para você, deixe o seu like. Isso mesmo, joinha, aí embaixo. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo comentário e pelo like, um grande abraço e até a nossa próxima análise.